Olá, amigo internauta, tenho aqui Fred e João com vocês no programa Tocando o Oculto. E hoje aqui no mês de Carnaval, a gente vai trazer então, como é anunciado aqui, que já foi anunciado nos grupos, né, da rede social do Tocando o Oculto, no Face, no Instagram e propriamente aqui no próprio YouTube, vocês já se conectaram com a ideia. A gente veio trazer então um convidado muito especial para falar um pouco sobre as máscaras, né? Ele é um personagem engraçado que esse personagem dele é atemporal, porque como ele fez isso há 27 anos atrás, mas a novela está reprisando agora, então acaba sendo atemporal porque é um tema ainda moderno, né? E a gente vai falar exatamente essa questão das máscaras, né? Que o carnaval está aí, a simbologia das máscaras são muito mais importantes e mais especiais do que a gente imagina. Então, eu estou falando de quem, pessoal? Estou trazendo então um convidado aqui, nada mais, nada menos que Breno Moroni. Valeu, Breno! Seja bem-vindo ao Tocando Oculto. É o Adonai, né, Adonai? É o Adonai. É o Adonai, é isso aí. Beleza, Breno. A importância da máscara, a dificuldade que você teve em fazer o personagem com máscara, né? Que você você realmente falou muito sobre isso nas mídias sociais, e você aprendeu com os gestos a acabar decorando o texto e tendo que se expressar através exatamente desses textos, desses gestos, né? Foi difícil para você fazer tudo isso, né? Não? Ah, não foi tão difícil? Então, eu queria que você contasse para a gente, eu não sei como é que você vai contar, você fazia sempre uns floreios lá, quando você falava com a criançada e quando falava com o pessoal da novela, você fazia uns floreios, depois você se embreava. Isso. Falta só a musiquinha. Aí, meu garoto. Aí, pessoal. Esse, então, é Breno Moroni, o mascarado da novela Viagem, que é o personagem do Adonai. Aí, Adonai! Olá, pessoal. Boa noite. Aí. Todos que estão aí ouvindo, subir o volume. Daqui a pouquinho o pessoal vai começar a fazer as perguntas para você aí, né? Para a gente bater um papo aqui a respeito disso. O Breno Moroni, conta um pouquinho da sua maneira. O que você acha mais importante dentro do teu currículo que você aprendeu ao longo do tempo? O que mais você aprendeu nessa vida artística que hoje você fala com orgulho que realmente valeu ter feito a investida? O que você já realizou de bacana que você fala assim, esse trabalho realmente e essa condição realmente foi muito importante para mim? Porque você tem um monte de coisa que você já fez, né? Mas o que você acha mais relevante dentro da arte? O que eu acho mais relevante, o melhor, dentro da arte do ator, né, do ofício, é quando ele pode ser nômade. A gente caminha e cada caminhada vai encontrando pessoas, culturas diferentes, sabedorias diferentes, níveis sociais diferentes. Você aprende a se comunicar com o mundo, né? O ator que fica só numa cidade fazendo ali o seu ofício, ou novela, ou teatro, ele acaba se limitando, porque o ator tem que ser um conhecedor do mundo. Então, é muito importante para o ator que ele faça a viagem terrestre. Conheça outros países, outras línguas, outros tipos de atores, né, de teatros, de culturas. Então, o mais importante é você ser várias coisas, né? Foi o caminho que eu escolhi, ser nômade e ser multimercado, né? Então, eu trabalho em teatro, trabalho em cinema, televisão, circo, praça, faço protestos, faço vídeos. Então, quer dizer, eu estou sempre fazendo alguma coisa, né? Então, das 10 coisas que eu faço, 9 eu estou desempregado e uma eu estou sempre empregado, porque quando falta alguma coisa de trabalho, assim, eu tenho dias livres, eu escrevo. Eu escrevo livros, peças de teatro e roteiros de cinema. Então, eu nunca estou parado. Estou sempre viajando, ou geograficamente,
ou na imaginação, né? Aham. Ô, Breno, a gente vai ter que fazer o seguinte, o pessoal está entrando. Valeu, Raquel. A gente vai ter que ver por que o seu microfone, não sei se é o seu, está dando eco. Eu vou deixar você falando, vou ver se quando eu voltar o pessoal me dá um retorno a respeito se é o meu aqui, que está dando eco. Tá, Raquel? Certo. Eu estou me ouvindo Obrigado com a todos aí. Então, eu vou ver se eu saindo e voltando na sequência, você perde o eco, tá? Então, eu vou deixar você falando um pouco para o pessoal sobre o seu trabalho. No retorno, eu pergunto para ele se melhorou o som, tá bom? Ok. Então é contigo, Breno. Bem, pessoal, então são 3 viagens, né? A viagem geográfica, que o ser humano tem que fazer, conhecer outras terras. A viagem da imaginação, que é imaginar outros mundos, outras situações, outras pessoas, né? Outras personalidades. E tem a viagem espiritual. Dessa há muito do que se falar, né? Mas essa viagem aí, vou deixar para a hora do embarque, né? A gente pode filosofar, pensar, cogitar, especular sobre a viagem final, né? Mas nós somos grão de areia no deserto. Nós estamos terráqueos, encarnados, e somos muito pequenos. Somos grão de areia mesmo para entender a imensidão do universo, o significado de Deus, independente de qualquer religião. Então é melhor a gente viver a vida desta terra da melhor maneira possível, fazer o bem sem olhar a quem, tentar ter uma vida de paz, de tranquilidade, de bondade, de solidariedade, e esperar a viagem final, que ela seja boa, seja como for, né? Podemos imaginar, mas com certeza nenhum ser humano, no meu entender, ainda entendeu, compreendeu ou sabe da imensidão do universo, do que é infinito, do que seria o significado dessa palavra que todos falam em vão, Deus. Acabou o eco. Exatamente. Acabou o eco, né? Acabou. Acabou o eco. Então era por aqui. Eu já joguei fora aqui as 2 telas que eu tinha, agora entrei de novo, então isso resolveu. Que bom. Ô, Breno, eu acho que essa história de você filosofar, você pode ir muito fundo mesmo, porque por isso que o programa tem esse nome, Programa Tocando o Oculto. Eu quero deixar um alô muito especial a todos que estão entrando aqui, a querida Raquel Bachega também, que tem um programa muito legal, que todo mundo já conhece bastante o programa dela, que é um programa também que leva bastante consciência, bastante sabedoria, é um trabalho que ela faz no Boa Nova, enfim, é um pessoal que está entrando, é um pessoal que gosta de profundidade e gosta de filosofar, assim como a gente está começando a fazer aqui. Eu acho legal, então, Breno, você também dizer essa questão da viagem, porque todo mundo fala exatamente sobre essa questão, né? Quando será o dia? Todo mundo sabe que veio nu e volta nu para lá, para onde veio, né? Cada um dá a sua conotação, que todo mundo passeia um pouco nessa filosofia, porque se vai ser igual da viagem na novela, então a gente vai para um lugar assim assado, tal, que até na minha visão é meio chato, né? Porque você não tem nem muito o que fazer por lá, né? Fica num lugar sem fazer porra nenhuma, e aí, pô, mas o que eu vou fazer aqui nesse lugar? Bonito, mas é vazio, né? Enfim, cada um tem um porquê. Você já pensa na sua viagem de que forma? Como é que você encara essa viagem? Olha, a minha viagem, eu acho que é luz, né? Eu acho que essa coisa da reencarnação em outro corpo, isso não pode ser possível. A natureza não funciona assim. Então, eu acho que se há uma transformação, é uma transformação em outra espécie de forma, outra espécie de corpo, né? Outro entendimento, outra função no universo. Não é que você vai com o seu corpinho, né, com as suas dorezinhas que você sempre sentiu, tal, ir para um lugar e ficar eternamente ali, sem envelhecer, sem... É o que eu disse antes, quando você desligou o microfone, nós somos muito pequenos para compreender essa coisa da reencarnação, Deus, o infinito, o universo. Então, vamos nos contentar com essa vida terráquea que nós temos, que é muito boa. A gente tem um planeta maravilhoso, água, florestas, vamos cuidar disso. Vamos viver sem fronteiras, sem exércitos
sem a dependência das coisas materiais, econômicas, viver como irmãos, né, num planeta redondo, um planeta sem cantos, sem esquinas, sem parte superior e inferior. Eu acho que essa que é o objetivo da encarnação que estamos, é ter uma vida boa. Bom, aqui tem uma pergunta da Heloísa, que ela já começou a fazer para a gente aqui. Ela perguntou assim: fala para ele contar como foi viver fora do Brasil, o que ele mais gostou lá e o que sente falta de lá. Obrigado, Heloísa. Obrigado, Heloísa. A pergunta boa, eu gosto dessa pergunta, que eu conto umas histórias. Eu então saí do Rio de Janeiro, formado, né, como ator formado, fazia um filme já, lá em 1974, 73, era ator principal de um filme, fazia peça de teatro, estava bem. Mas eu queria estudar mais, porque eu me formei, mas queria estudar coisas como mímica, que eu não sabia, né? E aí eu saí pelo mundo. Nessas andanças pelo mundo, eu conheço 36 países. Alguns eu fui estudar, mas a maioria, em 15, eu trabalhei. Ou fiz cinema, ou fiz teatro, ou fiz tudo. Ópera, né? Fiz peças minhas, peças dos outros, muitos cursos, dei muitas aulas também, né? E as viagens, elas eram em função de escolas, né? Eu ia para estudar alguma coisa em algum lugar que eu tinha ouvido falar. Né? Naquela época não tinha o Google, então eu ouvi falar que tinha uma escola, a melhor escola de trapézio do mundo era na África do Sul. Aí eu fiz umas publicidades em São Paulo, juntei um dinheiro e fui para a África do Sul. Ali eu conheci, a escola estava de férias, e eu conheci ali o apartheid. Na época, Nelson Mandela ainda estava preso, né? Então isso trouxe uma sabedoria, um conhecimento através do sofrimento de viver num país com apartheid, né? Que era ridículo. Você tinha uma porta para branco, uma porta para negros. Você tinha uma porta para um banco na praça que negros não podiam sentar, né? Então eu fiquei muito constrangido, não consegui viver ali, né? E eu ainda trabalhava de noite num nightclub clandestino, né? Onde era interracial, né? Então tinha pessoas que desacreditavam do apartheid. Eu trabalhava nesse negócio perigosíssimo, né? Que a polícia podia chegar, prender e ser companheiro de cela do Nelson Mandela, né? Seria ótimo. E eu fiz outras viagens, né? Muitas pela África. Fui com Bean Mason, que é um ator inglês. Nós nos juntamos em Londres, montamos uma peça de teatro e fomos em direção à África. A ideia era atravessar o deserto de Saara, fazendo Olha, que legal. shows, performances. Aí fomos indo, passamos pela Itália, foi muito bom, fomos para a Grécia, começaram os problemas. Que a gente queria fazer teatro de rua e a Grécia tinha saído de uma ditadura, né? Então a polícia veio, queria prender, aquele negócio todo, não pode, é proibido. Seguimos para a África, Egito, conhecemos ali uma escola de circo, onde a especialidade eram domadores de leões. Não ficamos, claro. E começamos a atravessar o deserto sem fazer nenhuma apresentação, porque não tinha público, não tinha água, não tinha comida. E chegamos no outro lado, no Quênia, que é um país que tem florestas tipo do Tarzan, com leão, onça, girafa, chimpanzé. E a gente atravessou aquilo tudo lá, podendo ser comido pelo leão, até que chegamos em Mombasa, que é lá na costa, né? E pedimos emprego num hotel de luxo. E nos deram emprego. Então, depois de um sofrimento, às vezes até 3 dias sem comer, um dia inteiro sem beber água, um dia e meio. Aí chegamos no hotel de luxo, que tinha café da manhã com bolinho, queijo, parmesão e tal, e piscina, e buffet na hora do almoço com 20 saladas, né? E ficamos ali um tempo, curtindo, né? Então, essas viagens, elas, tanto se aprende, né? Eu passei por 8 escolas de circo, né? Visitei e fiz estágio.
Mas você não só aprende as técnicas diferentes, que são as técnicas dos atores, dos artistas brasileiros, como você conhece culturas novas, novas músicas, novos ritmos, novas formas de interpretar, né? E E aí, você pode dizer que você fez encontros com homens notáveis? sim, Também? eu conheço muitos homens notáveis. Eu conheço o Grande Otelo, era amigo dele, frequentava a casa, fizemos 2 filmes. Eu conheço Fidel Castro, fui convidado para ir para o Festival de Cinema em Cuba. Fomos e tivemos 3 encontros com o comandante, inclusive no palácio, fomos jantar. Foi a primeira vez que eu comi lagosta, que eu achava que era um luxo, mas lagosta em Cuba não é um luxo, é comum. Enfim, muitos homens notáveis eu conheci aí na minha É, trajetória. eu te perguntei no sentido da alma de cada um. Você fala, poxa, que alma linda, que alma grande tem esse sujeito, né? Porque você deve encontrar, a arte dá a janela para a gente, né? Olha, eu conheci centenas de almas boas. Almas boas são pessoas que eu não sei meu nome, pessoas que eu encontrei assim, de repente, né, no meio da rua, uma pessoa curiosa pela minha aparência, que estava muito diferente das pessoas do local, né? Uhum. Aí eu sempre, também, sempre meio duro, né? Então eu sempre tinha que pedir alguma coisa a alguém. Ou um alimento, fazer um negócio na praça, aí rodava um chapéu, alguém, depois que acabava o show, chegava junto. Falava, você é artista, não sei o quê, gostei do seu show, né? Quer almoçar lá em casa? Eu, claro, vamos. Né? Que Aí as legal, né? pessoas Eu já passei por isso percebiam que eu também. era um viajante, né? Isso é muito legal, né? É. Essa história realmente é muito prazerosa para a gente. A gente tem uma pergunta da Raquel aqui, ó. Obrigado, querido. Um grande prazer estar esta noite com vocês, celebrando a vida com vocês. Gostaria de fazer 2 perguntas ao Breno. A primeira, ela fala: o que o personagem mascarado ensinou de mais bonito para ele? Olha que bacana a pergunta. Obrigado, viu, querida? Muito legal mesmo. Daqui a pouco eu continuo aqui as outras perguntas. Olha, o Mascarado continua ensinando até hoje, né? Ele todos os dias, ainda mais com a reprise aí, as pessoas me escrevem coisas bonitas, né? E eu vou aprendendo também. Agora, eu acho que o que eu aprendi como ator, a melhor coisa, foi a humildade do personagem. Porque era assim, convidaram outros atores para fazer o papel. A princípio era um personagem de pouca participação, que ia andar de máscara o tempo todo, então ninguém ia se conhecer, né? O objetivo da televisão de muitos é ser famoso, né? Como era um personagem de máscara que não tinha muita, era um salário pequeno, então ninguém aceitou. Mas eu, como venho de formação de teatro, né, eu sei espremer o limão, tirar o suco, né? E eu dei de cara, né, com uma equipe maravilhosa, né? Quando um ator faz um bom trabalho, né, foi o meu caso, na verdade não sou eu. Eu sou à frente de uma equipe, né? Tinha os figurinistas, que são maravilhosos, as pessoas que fizeram a máscara, a música, os diretores, o André Schultz e o Inácio Coqueiro, 2 pessoas de alma puríssima, criativos, humildes também, que ouviam o ator, né? Então eu dava muita sugestão, e eles aceitavam, eles davam sugestão, me desafiavam. E o personagem estava estourando, né? Todo mundo falando na rua, no jornal, não sei o quê, nas escolas. E eu tinha que manter, por uma questão artística, ética, o segredo. Eu não podia sair dando entrevistas, jogando beijinhos, né? Dar autógrafo. Então eu era um famoso Ken, né? E isso é bom, porque eu conseguia transitar no meio das pessoas, né? Normalmente, como um ser humano. E, ao mesmo tempo, eu tinha o personagem, não havia confusão entre os dois, né? Então, isso foi muito importante, porque a fama tem seu lado negativo, né? Eu já vi atores querendo comer o seu bife no restaurante, porque tem que dar um autógrafo, tem que tirar uma selfie, quer dar um beijinho, né? A pessoa não está afim de ganhar beijinho, de repente.
né? Que isso é normal, né? É E verdade. também as conversas ficam muito restritas à vida artística da pessoa, né? A pessoa não pergunta se você tem filho, se você tem um marido legal, se você ama alguém, qual o seu sonho. A pessoa fica sempre, Imagina. quase sempre, assim, quando é famoso, no nível do elogio, né? Eu adoro você, adoro É, aquele seu personagem que você fez. A pessoa nem lembra, às vezes. e se esquece de perguntar coisas tão bacanas, né, Breno? Às vezes tem uma alma tão bacana atrás daquele personagem que podia ensinar tanto pra gente e não pergunta. Então, eu acho que o grande erro que a mídia traz isso pra gente é a superficialidade dos fatos. Você pode mostrar as máscaras, mas atrás sempre tem um personagem com muito conteúdo que vive aquilo, que podia dizer muito mais sobre aquilo. Então, eles esquecem de explorar essas coisas, né? A Raquel tem uma continuação da pergunta, diz assim: qual foi o maior desafio de dar vida ao personagem tão lindo, sem pronunciar uma só palavra? Fica aqui o meu registro da minha admiração ao seu trabalho, Breno. Você fez do Mascarado um personagem sensacional. Obrigado, viu, Raquel, pelas suas palavras, e com certeza ele faz jus a isso também. Olha, quando eu fui para o Rio de Janeiro, saí de Petrópolis, onde eu nasci, saí com 18 anos, eu fui procurar um curso de teatro. Eu queria fazer um curso de teatro. Peguei um ônibus, desci na rodoviária e peguei um ônibus qualquer. Eu não conhecia o Rio direito, né? Direito não, eu não conhecia. E aí eu resolvi descer no Jardim Botânico. No ponto do ônibus tinha um poste. Nesse poste tinha um cartaz escrito: a importância do gesto na comunicação, curso de teatro, Rua Lopes Quinta, que era em frente à TV Globo, né? Aí eu saí andando, andei uns 500 metros e entrei. Cheguei lá e falei: o que é aqui? Não sei o que. Ah, é um curso de teatro que nós estamos fazendo, custa tanto, era barato. Né? Eu falei: eu quero me inscrever. E entrei. Passado uns dias, alguém chegou para mim e disse assim: qual é a cena que você vai fazer para a prova? Eu falei: que prova? Eu falei: esse curso aqui é um curso pré-vestibular para você entrar para a escola de teatro da FEFIEG. FEFIERJ. Era FEFIEG, Estado da Guanabara, virou FEFIERJ, Rio de Janeiro. Aí eu falei: tem uma prova? Como é que é isso? Aí começaram a me explicar, e eu escolhi lá o Alto da Compadecida, fiz o João Grilo. Eram 700 candidatos, eu era um dos mais novos, tinham pessoas muito experientes, pessoas que já tinham feito teatro, televisão, todo mundo querendo fazer o curso, que era um curso extraordinário, né? Super, com tudo, tinha todas as matérias possíveis que você pode imaginar, aulas diárias. E aí eu fiz esse curso, e fiz a prova, e acabei sendo selecionado, um dos 100 selecionados. Dos 100 selecionados, 12 se formaram. E, pelo que eu sei, só eu sou ator desses 700. Que me dá um orgulho tremendo. Muitos continuaram, ainda fazem uma coisa ou outra, né? Outros são de outros anos anteriores, do meu, também continuam, tal. Muita gente boa passou pela escola de teatro. E a partir desse gesto na comunicação, eu fui para a escola de teatro, expressão corporal, dança, teve um curso de mímica de um Hofschaar, um alemão, que não falava português, nem eu falo alemão, então foi um curso de mímica pela mímica. E fomos indo, né? Quando eu me formei, fui para Londres e entrei num curso de pantomima, comédia dell'arte, mímica. Comecei a estudar mímica e comecei a estudar coisas de corpo, e acrobacia, contorcionismos, acrobacia aérea, tudo corporal, né? E foi indo e fiz a viagem. Quando acabou a viagem, uns anos depois, fui convidado para dirigir uma companhia de atores surdos. Olha, e aí eu que conhecia louco. Libras. Durante 3 anos eu participei daquele grupo diariamente, eram 20, 30 atores, dos 30, 29 eram surdos, tinha um ouvinte, né, amigo meu, que às vezes chegava junto. E aí eu aprendi Libras, e aí eu aprimorei mais ainda a questão da comunicação gestual. Né? Se eu soubesse Libras na época da viagem, teria sido fantástico. Essa história toda que você desenvolveu, se hoje você fosse falar, se a Globo falasse para você assim:
Breno, você vai fazer o personagem e a gente não vai intervir em nada. Como é que você criaria um personagem desse? Você teria alguma religiosidade? Você teria mais cenas mais ocultas, algumas coisas mais, envolvidas com fumaças? Você colocaria aqui que tipos de cenários nessas tuas aparições? Olha, eu mudaria o final. O resto eu acho que deixava como está. E tentaria, se eu soubesse no começo a trajetória do personagem, teria sido melhor, né? Porque se fosse um personagem escrito, vai fazer isso, vai dizer isso. Mas ele foi surgindo do primeiro capítulo. A gente não sabia o que ele seria no segundo capítulo, nem no terceiro, né? Ele foi crescendo e foram ajustando a história dele, né? Eu mudaria o final. Eu transformaria o Adonai num espírito encarnado, que teria uma cena aí onde ele tiraria a máscara, a gente teria a imagem de nuvens e céu no rosto dele, e a roupa se desmanchava. Olha, que legal, ficaria desaparecia. Porque aí a gente explicava tudo, né? É como se fosse um anjo, ele seria um anjo que está aqui encarnado e fez a missão dele, né, com aquelas pessoas todas da vila. E a coisa do queimado, né, ficaria o queimado, uma menção aos queimados mesmo, as pessoas que sofrem de queimaduras, são muitos, né? Eu lembro de uma cena que eu e a Suzy Rego, a gente foi dar comida para pobres debaixo de uma ponte. Então esse tipo de cena, ela poderia ter sido mais explorada, né? Ao invés do Adonai fazer tudo que foi feito. Eu achei perfeito tudo. Mas assim, poder ter visitado um asilo de idosos, em vez de brincar só com as crianças ali da vila, que eram crianças saudáveis, bonitinhas, bochechudas, ir num asilo de órfãos, né? Enfim, poderia ter explorado mais, mas ninguém sabia dessa trajetória. E o que alcançamos, eu acho que foi muito bom, muito feliz. É muito legal, porque fica sempre uma revelação a se fazer no próximo capítulo. O que ele vai fazer? Onde ele vai mexer? Uma hora aparece a sua casa, né? Aquele cenário super bonito, tal. E sempre tem alguma coisa a ser revelado. Eu acho que essa coisa da surpresa é muito importante. Sempre trazer algo mais, né? Algo a mais e algo diferente. A gente tem aqui também. Deixa eu só dar um alô aqui para o nosso Paulo Duarte. O Paulo Duarte é um professor, é um astrônomo, que ele já falou com a gente. Depois você assiste, viu, Breno? Você vai gostar. A gente falou sobre estamos aquecendo ou esfriando o planeta. Então ele veio com umas revelações interessantes, dizendo que 95%, na verdade, do planeta acredita numa mentira. Então, você viu que é uma máscara com outros interesses. Na verdade, a gente sabe que isso já acontece porque é uma estatística, né? 95% fala do aquecimento global e ponto final. Ele trouxe uma versão um pouco diferenciada e é muito legal a gente poder ouvir e poder questionar também. Gostaria de saber. A gente tem esse vídeo gravado, depois eu te mando ele para você assistir, e a gente vai falar agora neste domingo, fica um convite a você e aos nossos internautas que estão assistindo, a assistir a nossa live que vai falar sobre o lixo, a importância do lixo, né, a conquista espacial, o lixo que está sendo depositado no universo, né, esse lixo espacial, e também a corrida militar espacial que está sendo preparada. O que está acontecendo nos bastidores de tudo isso e na linha de frente também. Então, o Paulo tem bastantes novidades, bastantes histórias, bastante histórico, e vai fazer isso com profundidade. Então, domingo agora, às 20 horas, estaremos juntos, Paulo. Obrigado pela participação aqui. E como a gente falou sobre máscara, né? 95% das pessoas falam de máscara em aquecimento global, mas por que ninguém revela realmente que não é bem aquecimento global? A coisa tem outra conotação, outros interesses por trás disso, né? Então, como a gente estava falando no começo da conversa sobre máscara, a gente vive um mundo muito interessante, né, Bruno? Porque a gente está mascarado dos pés à cabeça. É no lado físico, é no lado emocional, no lado intelectual, é no lado psíquico. A gente precisa revelar isso ao mundo para a gente ser aceito. Eu queria que você desse
essa contribuição sobre esse tema com a gente, a respeito da sua visão. Por que a gente tem que realmente viver essas máscaras e qual que é a importância que elas têm para você? Olha, é a sociedade, né? Você nasce, como você disse, nu, sem dente, sem cabelo, e morre nu, né? Porque a roupa apodrece, vira osso, sem cabelo e sem dente, ou com pouco cabelo. As máscaras é uma coisa da sociedade. Você tem que assumir um personagem. Isso não está certo. Foi um caminho que a humanidade tomou, que não é o caminho da espiritualidade, não é o caminho da humanidade, né? Esse é um caminho do capitalismo, né? Você tem que ter um emprego. Então, se você é médico, você tem que vestir uma roupa branca. Você não pode ser visto de chinelinho havaiano tomando cachaça no bar da esquina. Se você é médico, você não pode ser visto ajoelhado cuidando de um jardim como um jardineiro, mesmo que seja na praça, em frente à sua casa. A sociedade nos obriga a um personagem só, e o ser humano não tem um personagem só, né? Tem gente que é um bom médico, e também é um bom pai, e também é bom cozinheiro, e gosta de andar de skate, anda de skate pra caramba, melhor que o filho. Mas a sociedade não permite isso. Então, é assim, você tem que manter o personagem, manter a máscara, né? Se você vai pedir um emprego, você tem que se vestir, você tem que olhar o seu comportamento, ver se sua unha está cortada, botar uma roupinha, uma beca legal, né? Se você vai nos lugares, você vai fazer uma viagem a Paris, você não pode de bermuda, você vai a Paris, afinal de contas, né? Você vai tomar um banho de cultura. Isso é muito ruim. Eu nasci na Mata Atlântica, né, em Petrópolis. Então eu tinha uma das coisas que a gente fazia era andar pela floresta. E eu andei tanto pela floresta que eu acabava andando sozinho. Eu ia para a floresta com umas comidinhas no bolso, não levava nem mochila, lanterna, faca. Era uma coisa meio Tarzan, assim. Tarzan tinha faca, né? E eu ficava ali dormindo nas cavernas, dormindo ao relento, comendo coisas da natureza. E ali eu podia ser eu. Eu podia... Não precisava fingir nada para ninguém, não tinha ninguém. Então é uma coisa de se descobrir também, né? Então eu acho que a solidão, o estar só, ir para uma praia, uma meditação no alto de uma montanha, é importantíssimo para que a pessoa se conheça, que veja a ilha do lado de fora da ilha, né? É muito legal essa sua colocação. É bem por aí mesmo, né? Bem isso mesmo, né? Se você tivesse que deixar um recado para as pessoas com o personagem, né, o Adonai. O Adonai hoje pode deixar um recado para o mundo que há 27 anos atrás ainda a gente ainda havia o bip, né? Acho que era bip no lado na cintura como chama o nome dele, do médico lá? Tinha um bip, É engraçado, a geração nova nem sabe o que é o Alberto. O Cláudio Cavalcante fazia. Doutor. O personagem, o doutor Alberto. O personagem, mas o Cláudio Cavalcante. Cláudio Cavalcante, que é o doutor Alberto, que ele usava ali aquele Alberto, então, isso. Você vê como a humanidade mudou daquela época para cá, 27 anos, o que a gente já conquistou. A gente tinha um computador, né, com uma linguagem muito, muito simples, simplificada, e já era uma revolução para a época, porque isso em 94 era novidade para caramba, né? Ninguém falava de linguagem de computador assim com tanta facilidade, mas olha só, a gente hoje está falando aqui ao vivo, você tão longe de mim aqui, né, em Campo Grande, eu em São Paulo, nós estamos conectados com o mundo e com as pessoas que estão ouvindo, estão passando um pouco dessas curiosidades que eles querem saber de você. Enfim, a gente tem uma abertura para o mundo aqui e as pessoas mudaram muito, porque a gente sabe das diferenças como éramos na época e como somos hoje. Então, no teu ponto de vista, como ator, como ser humano que é, o que você acha, para onde você acha que nós estamos caminhando e como é que você acha que devemos trabalhar com essa nossa tecnologia que temos hoje? Na tua opinião, o que tem que ser mudado? Olha, essa tecnologia ela tem que avançar, né, para o bem.
A gente tem muita tecnologia para o mal, né? A gente tem uma televisão, por exemplo, que era pequena, era preto e branco. Todo mundo via. E ela foi ficando colorida e aumentando o tamanho da tela. Mas não se melhorou a televisão em si, os conteúdos. As mulheres que rebolam, como no açougue, nos programas dominicais, elas ficaram com a bunda maior. Mas o conteúdo é o mesmo. É uma coisa que está vendendo, colocando a mulher numa posição ridícula, né? Ver uma tela grande colorida é bom, mas se a gente for ver sangue nessa tela colorida, é ruim. Então nós temos que ter um aumento de telas, uma melhoria de tecnologia, mas um aumento, um aprofundamento de conteúdo. A internet, né? Agora na pandemia nós avançamos muito, o mundo inteiro, idosos, criancinhas, adolescentes, né? Fazendo escola online, né? Eles não faziam isso. Então a pandemia trouxe um avanço tecnológico, né? Agora os conteúdos do WhatsApp, do Face, a gente vê muita bobagem, mentiras, fake news, coisas tolas, coisas desnecessárias, tipo, bom dia, ótima terça-feira para você, que Deus proteja nessa terça-feira. É colocar o nome de Deus em vão, né, dentro da internet, né? Então a internet devia ser usada mesmo para sabedoria, né, para conhecimento. O Google é uma ferramenta incrível, né? E aprender a saber, né? Em vez de gastar toda essa tecnologia e esse dinheiro, né? Essas verbas em guerras, fronteiras, exércitos, né? Em desunião, em competição entre países, a humanidade, a civilização devia ter entrado numa coisa de se aglutinar. Olha, essa terra aqui está ficando cheia demais, já devíamos estar na Lua. Já estamos construindo em Marte. A gente já, desde o homem pisou na Lua até agora, esse tempo que a humanidade viveu, já poderia ter alcançado esses sonhos da humanidade, né? E a A gente. tecnologia, infelizmente, ela é usada mais para maldade, né? Você acha que a gente está ficando mais mal? A gente está, além de estar emburrecendo, que isso já é um fato, a gente também está se tornando cada vez mais mal? Sim, cada vez mais egoísta, né? Cada vez mais vaidoso, né? Cada vez mais rico, né? Cada vez mais ganancioso, né? Cada vez mais esperto, né? Entre aspas, né? Eu vou me dar bem, vou ganhar mais R$ 5 aqui nessa parada aqui, que pá, que eu sou muito inteligente. É isso. A humanidade, você começou a sua pergunta, eu ia responder o seguinte: a humanidade, ela caminha para o extermínio, para o fim, o apocalipse. Agora, quanto tempo vai demorar isso? Não sabemos. Pode ser breve. Uma coisa que as pessoas não perceberam nessa pandemia, nesse vírus, nas transformações que ele está tendo, que pode sim a humanidade ser exterminada, ou grande parte dela, por conta desse vírus, né? Quando começarem a faltarem os técnicos de informática, as pessoas nos centros de distribuição de comida, né? Se todo mundo for adoecendo, né? Já se descobriu que quem foi contaminado tem sequelas, não se sabe exatamente quantas, quais, como, quanto tempo elas ou se pioram, né? Mas é uma coisa desconhecida, né? A humanidade tem que tomar cuidado com isso, no sentido de podemos extinguir a humanidade já agora nos próximos 10 anos, né? Você acredita nisso? Então, você acha que você tem algum estudo que você acompanha a respeito disso, ou você tem uma opinião pessoal apenas? Não, a opinião minha mesmo de ver, né? Assim, por exemplo, a África que eu conheci, né? Eu fiz várias viagens, não foi só aquelas duas que eu contei, não. Você vê a África faminta,
né, doente, empobrecida, seca, né, com todas as suas riquezas retiradas, o ouro, o petróleo, tudo foi para a Europa. Agora, eu não posso acreditar, não vou conseguir acreditar, embora eu deseje, que a Europa devolva para a África tudo aquilo que foi roubado durante os séculos, né? Que as igrejas de Portugal devolvam o ouro para o Brasil para a gente poder arrumar aqui as nossas coisas. Que os nazistas devolvam, né, os pertences às obras de artes todas que foram roubadas durante a Segunda Guerra, né? Que eles levavam judeus para os campos de concentração. Os judeus eram pessoas, algumas, bem ricas, e tinham quadros, joias, dinheiro em banco. Tudo isso foi sequestrado. E tudo isso vai voltar como? Só se for um milagre. Descer mesmo o ET e falar, ó, pessoal, vamos arrumar a casa aí. O Breno, na verdade, bom, antes de começar a continuar o nosso papo aqui, eu só queria deixar o pessoal avisado que quem quiser fazer alguma pergunta mais para o Breno, fique à vontade, pessoal, porque aí a gente vai dando seguimento nas ideias e juntamente com vocês também, fazendo os links. O Breno, quando a gente fala do Adonai, a gente percebe que o ser humano, além de ele se encantar, ele também tem muito medo do personagem. Hoje mesmo você assustou a Fátima, né? A Fátima foi para dentro, esqueceu a festa que estava acontecendo, ela ficou lá para dentro com o Tibério com medo de você. Achava que você que era o cara que ia cortar a língua dela. Enfim, eu queria dizer o seguinte, que o personagem, na verdade, ele tanto pode trazer para fora o seu lado lúdico, o seu lado criança, o seu lado infantil, né, que é a brincadeira, é a diversão, como também ele pode trazer os seus fantasmas, porque o mascarado também é uma revelação do próprio espelho de cada um, né? Então, quem vai dizer isso, na verdade, é quem está assistindo. Cada um diz a que veio, a sua verdade, né? Então, se você analisa realmente essa questão atual, se você fala, poxa vida, se a gente tivesse que viver hoje de uma forma justa, com a humanidade pensando justamente, a gente não teria as desigualdades que temos aí, tão absurdas que temos, comidas envenenadas, política, educação, tudo desarranjado, nada em pé. Não tem uma plataforma que você fale assim, isso aqui é saudável, isso aqui tem jeito. Você vê que é um pano velho sem remendo. Nada do que está aí vai fazer sentido para uma nova era que tanto se fala que vem. Alguns dizem que já que está acontecendo a nova era, já falam muito sobre os índicos, os cristais e tal. Como é que você vê essa nova era? Ela realmente está surgindo dos escombros? Ela não vem? É uma grande falácia do ser humano? Como é que você está vendo essa questão toda dessa pseudo-verdade que as pessoas estão colocando aí? Olha, eu imagino que vai ser assim. A gente está vivendo num planeta mesmo superlotado, onde os recursos estão se esgotando, né? Eu imagino como se fosse fazer um filme, que parte da humanidade vai receber um grande choque, vai ser dizimada, e depois os que restarem vão começar uma nova civilização, né? Que vai sobrar, né, pessoas. Mesmo que a gente tenha uma guerra nuclear, uma pandemia global de anos. Agora é difícil imaginar, né? Mas eu acho que a gente vai ter um retorno da civilização no sentido de se voltar mais para a natureza, não conseguir viver em cidades porque não vai ter água, não vai ter gás, não vai ter padaria, não vai ter carro. Então as pessoas vão para a floresta, vão para o mato, para as montanhas, para as cavernas, né? E aí vão ter que viver de forma tribal, primitiva, né? Fazer ferramentas. Agora, eu não sei se isso é um filme da minha cabeça ou é uma lógica, né? Porque você olhando para o lado, você vê o mundo piorando dia a dia, né? Cada dia está uma coisinha pior, e agora isso, agora aquilo, né? E não são coisas de governo, de dizer, subiu a gasolina 25% esse ano. Isso são coisas da civilização aqui, do nosso mimimi. Mas um rio poluído é muito sério. Uma mata queimada, né, um plantio em lugar de terra em terra indígena, isso é uma grande perda, né?
eu moro aqui no Mato Grosso do Sul, eu vejo que as riquezas naturais estão sendo destruídas, né? Tem uma cidade aqui chamada Bonito, que é muito bonito. Ela tem peixinhos, águas límpidas, claras, não sei o quê, e turistas, até uns 3 anos atrás. Já descobriu que tem um cara lá que já botou um esgoto, que o outro desmatou, então o barro está entrando nas águas límpidas e cristalinas, está turvando a água. Agora, de onde tiraram essa mata e fizeram uma plantação que esse barro escorre, até você replantar isso aí, será que vai conseguir replantar ou o entorno disso também vai ser desmatado, né? Então eu vejo que a Basta você ver, humanidade, o planeta, está andando para o fim do túnel. basta você ver Brumadinho, né, Breno? Brumadinho é um Pois horror, é. coitado. E as pessoas deixam por isso mesmo. Quer dizer, tudo bem, agora fizeram um acordo bilionário aí e tal, até para pagar um pouco para cada uma das famílias, mas também para o próprio governo de lá. Mas isso aí, mas assim, parece que o dinheiro vai comprando uma situação incomparável, porque ninguém consegue pagar o preço da morte da fauna e flora, ninguém consegue pagar o preço da mãe natureza morrendo. E o ser humano está se degladiando com uma história que não conhece. Né? A gente está vivendo uma situação, a gente explora o ser humano e não conhece os recursos de que mata e que destrói, que é a própria fauna e flora. Tem tanto medicamento na floresta que a gente não conhece e está sendo destruído, né? O ser humano parece que perdeu a conexão com essas coisas, né? Então, a gente deixa esse registro da importância da reconexão sempre nos programas que nós fazemos, porque é importante você saber de que origem você veio, para que você está aqui, né? E não pisar em cima das coisas, esquecendo, enterrando e passando para frente como se nada acontecesse. Então, é uma situação muito complicada essa mesmo. Mas, enfim, vamos falar de arte, porque, afinal de contas, nós somos do mundo da arte. Né? Arte, sim. Nós somos Falamos da de arte, arte. nós somos... Você, por acaso, a gente acabou conversando em off e você me falou também que você está preparando uma peça que é ligado à serenata. E é só que engraçado, porque quem me conhece aqui sabe que o meu universo é bem esse mesmo. É o mundo da serenata há mais de 20 anos, né? Então isso é muito legal. E o que te levou a entrar por esse caminho da pesquisa da serenata e fazer alguma coisa ligada a isso também? Foi a pandemia, né? Que é a única forma de cantar distanciado, né? Você canta na rua para a mocinha que está na sacada. É assim, eu sou diretor artístico de uma orquestra sem concerto. A orquestra sem concerto na verdade, é um trio e mais uma atriz e às vezes outros músicos se juntam com a gente. E a gente tem um repertório, uma banda de músicos, atores cômicos, e a gente fez o primeiro espetáculo em homenagem à mulher. Então eles eram todos cavaleiros, tal. O nosso cenário é um local em construção e obra, então tem placas de desculpa, estamos em obra, tem baldes, carrinho de mão, enxada, e a gente tira a música desses instrumentos, né, também, né? Que legal. E fizemos um sobre a mulher, estávamos preparando 3 dias antes do início da pandemia, a gente não conseguiu estrear, que eram músicas de todo mundo, eram músicas internacionais famosas. Aí veio a pandemia, a gente não estreou e o espetáculo não aconteceu. E aí veio essa ideia, agora vamos fazer a Orquestra Sem Concerto em Seresta e Serenata, né? E estamos trabalhando nessa ideia, né? Porque é a única forma de fazer, né? Os meios de fazer teatro mudaram, né? E a Orquestra Sem Concerto, na verdade, são músicos também de um forró. E eles tocavam forró toda quinta-feira e ficava aquele monte de gente dançando, suando, beijando, soprando um em cima do outro. Paramos, né? Eles pararam, né? Então, mudou. A forma de fazer teatro mudou. Agora é online. Nós ganhamos um edital no começo do ano para fazer uma peça chamada Circa, que fala da situação da mulher artista. Uma peça feminina, não é feminista, que fala das dificuldades da mulher artista, né? Você ter que cantar ou fazer acrobacia, dançar menstruada.
você com dores cólicas menstruais, né? Ter que sorrir e ficar erecta, né? Você ter que entrar pela cortina ouvindo seu filho chorar lá nos bastidores, né? Atrás da cortina. A questão machista, né? Também do circo, por exemplo, né? Que tem uma coisa que a mulher é sempre uma segunda classe de artista, né? Ela nunca é a protagonista, quase nunca, né? A não ser que esteja sozinha. Mas quando ela está do lado do homem, no picadeiro, no palco, ela é a mulher que vai para a tábua do atirador de facas. Ela é a mulher que fica segurando as coisas para o mágico brilhar, né? E elas sempre têm que usar aquelas roupas sexys, né? E as mulheres no circo, elas têm uma vida ainda assim, de ter que cozinhar para a família, né? Tem ainda essa coisa. Então a circa fala disso, dessa condição, né? Da mulher. Interessante, porque é uma visão até da nossa sociedade, que você pega séries dos anos 60, você pega, por exemplo, a própria Feiticeira, você percebe nitidamente ali como é que a mulher era encarada na sociedade, né? A mulher fica tomando conta do lar, da casa, faz as coisas para o marido quando chegar em casa, serve o marido, era servidão mesmo, né? E você vê que... Serva. Então você vê que interessante que é a cultura ao longo do tempo. Quando você pega a importância histórica, até oculta, da mulher, você vê que ela é a própria geradora da vida, o homem é só o contribuidor, né? O contribuinte, né? Com o seu esperma, mas ela que faz a geração total do negócio, né? Ela forma a parte física, ela forma a parte emocional, contribui muito com a intelectual de tudo isso. Então, ela é a grande geradora. Tanto se você pega isso pelo lado mais oculto ainda, você fala que ela é a Shakti, é a grande parte ilusória da questão humana na Terra. Então, cada vez que você se aprofunda mais nessa história, você vê na grandiosidade que às vezes nem elas mesmas descobriram isso. E a mídia ela vai deturpando isso, vai desgastando isso, e elas continuam sem saber a importância que tem e como seriam ricas se fossem desenvolver o que vieram para desenvolver, né? O que são realmente, né? Legal essa tua história de colocar isso para o teatro, viu? Por isso que eu falo, a antena da arte, ela é a conexão com o divino mesmo, né? E é bacana você pegar cada vez mais, você ser um filtro cada vez mais apurado, porque a conexão fica cada vez melhor, né? Você consegue passar um recado cada vez melhor para as pessoas, né? O que você ainda realizou ainda que você gostaria de realizar dentro das artes que você faz assim? Isso ainda é um projeto meu. Olha, eu gostaria de formar uma companhia única de teatro com bons atores, bem treinados, com verbas, para que a gente pudesse trabalhar todos os dias, sem que os atores precisassem sair, porque também dá aula, porque também tem que fazer um bico, ou que trabalha também em outra companhia. Eu acho que o ofício do ator ideal é um trabalho como padeiro, pedreiro, dentista, né? Acorda cedo, 8 horas por dia, para almoçar, continua trabalhando e com treinamento, né? Eu gosto muito dessas técnicas paralelas à interpretação, né? Eu estudei coisas de dublê também, estudei cinema, tudo para aprimorar, né? Se eu tivesse uma companhia e um teatro, né, um espaço, né, não adianta você ter só companhia, seria uma companhia de repertório. Uma coisa que eu tento fazer aqui, mas eu só consigo fazer uma peça com cada companhia. E o ideal é ter 5, 6 peças, né? Ter um teatro de rua, um teatro infantil, uma peça de teatro adulto, uma peça musical, e, enfim, ter um repertório, né? Porque aí você consegue ter um mercado melhor. Se você só tem uma peça, você só tem um pão para vender, né? Se você tem pão, bolo, doce, né? A probabilidade aumenta. Né? É verdade, bacana isso. Muito legal. Essa tua história, depois eu até vou conversar com você em off aí, para eu te contar um pouco mais da peça de teatro que eu estou montando junto com a Raquel, a respeito dessa questão da serenata, porque você vai poder sentir um pouco mais do que eu já coloquei para você. De repente, quem sabe a gente não faz aí um bem bolado aqui em São Paulo também com isso, né? Vamos ver. Aqui tem mais uma... o Pierre também entrou aqui para o Pierre.
Ele também vem colocando. Boa noite, Pierre. Abração para você, meu querido. Ele fala: boa noite a todos, parabéns pela entrevista, Fred, e pelo trabalho, Breno. Gostaria de saber qual personagem histórico te inspirou. Chaplin foi referência? Boa pergunta, Pierre. Obrigado, viu? Não, não. Existe um método que alguns atores fazem que eu me afasto, tenho medo, que é o se inspirar em outra obra de arte para fazer o seu personagem. Falar, eu vi aquele filme e tive ótimas ideias para o meu personagem. Na verdade, essas ótimas ideias é plágio. Né? Quando você se inspira em outro artista, assim, dentro do mesmo ofício, né? Você vai ver um filme para fazer uma peça. Ah, eu vou ver o Marlon Brando fazendo o Poderoso Chefão, porque eu vou fazer um mal aqui. Isso vira um subproduto. Então, a minha pesquisa, a minha busca é mesmo no imaginário. Eu fecho os olhos e vejo. Eu miro uma parede branca e vejo o filme que eu vou fazer, vejo a peça que eu vou fazer. Né? Agora, eu posso me inspirar em pessoas. Né? Assim, eu posso me inspirar em eu fazer um papel de velho, eu vou num asilo de velho e pesquiso os velhos, vejo o movimento, né? E vejo... E aí é uma inspiração, né? Agora você pode também se inspirar em outro artista de outra área. Né? Você fala assim, não, eu vou fazer tudo isso aqui gótico. Então, eu vou estudar o gótico aqui esse mês e vou fazer uma parada gótica. Mas aí é um estilo, né? Uma coisa, ou se inspirar numa música, pegar uma música, tema, e começar a desenvolver uma história dali daquilo. Agora, se eu pegar uma música para fazer outra música, e o cara vai dizer assim, poxa, você canta igualzinho o Roberto Carlos. É um subproduto. Porque o Roberto Carlos canta melhor que você, e é a referência, né? Então eu fujo desse estilo, né, do subproduto artístico. Comparativo, né? Sempre existiu comparativo. A gente tem uma pergunta da Heloísa também. Pessoal, quem quiser perguntar para o Breno, daqui a pouquinho a gente vai encerrar a live. Fiquem à vontade. Breno, qual o ensinamento mais importante que você acredita que deixou para os filhos? Olha que pergunta bacana que a Heloísa te deixou. Não sei responder. Eu tenho 4 filhos, né? Cada um é diferente do outro, sim. 2 estão em Portugal, são portugueses. Uma está aqui em cima, no andar de cima, e tem um outro lá no Rio. São 2 físico? pequenos. Andar físico? Andar físico? Ela está no... A casa tem 2 andares, estou na sala. Você não pode falar isso, né, Breno? Porque, afinal de contas, estamos falando sobre a viagem aqui, a novela Viagem, você fala que está no andar de cima. Eu não percebi o duplo sentido que a frase poderia ter. Mas ela está aqui arrumando o quarto, varrendo. Que legal, tá bom. Ótimo. Eu acho que esse ensinamento, ele é diário, né? Eu acho que quando eu fizer a viagem final, quando eu for para o andar de cima, que aí essa pergunta caberia, né? O que você deixou? Porque amanhã de manhã eu vou estar querendo deixar mais coisa ainda, né? Eu estou sempre tentando falar com eles, né? Mas por via internet, né? Nesse último ano a gente nem se viu. E eu tento mandar mensagens, frases bonitas, fotos, né? Então, você já percebeu alguma antena? Você já percebeu alguma antena diferente também com relação à arte? Eles também têm essa antena junto contigo? Também se envolvem com a arte? Também, ou fazem parte de uma outra realidade? Olha, eles fazem parte de outra realidade, mas tem um pezinho aqui. A minha filha gosta muito de cantar. Já teve bandas de punk rock. Ela canta um pouco de lírico também, canta umas músicas estrangeiras. Ela gosta muito. Mas ela não se profissionalizou. O Pedro, que é o menor de todos, queria ser palhaço, queria ser ator. Mas com a separação lá dele em Portugal e eu aqui, ele não continuou. Mas ele tinha um sonho mesmo, ele era muito disciplinado, tinha a roupinha dele,
com 4 anos já, ele entrava no palco comigo, né? Eu gostava muito, eu achava que ele ia ser ator. Então, o ensinamento que eu deixo para os meus filhos, eu falo vão falar por mim, eu acho, depois. Né? Legal. Aqui até fala assim, olha aí, ó, será um grande prazer contar com o Breno na nossa peça. Aí, Breno, a gente está te convidando depois para você saber um pouco mais sobre ela e fazer parte de alguma forma também, tá? É muito legal. Essa visão toda da arte, ela é muito legal, porque assim, parece que... Eu lembro, eu também já toquei, né, em banda, já fiz parte desse universo musical há muito tempo, antes de entrar com a minha trupe de serenata. Então, é engraçado, Breno, porque musicalmente, quando você está envolvido com uma banda e tem uma massa de som acontecendo junto contigo e toda aquela massa de pessoas se envolvendo com o teu som, pulando, gritando, se movimentando, a gente percebe nitidamente como a gente a vibração musical assim, em expressão, quer dizer, a energia pulsando viva ali, né? Daqui de cima, de lá de baixo e tal. Parece que eu me sinto exatamente num trem em movimento, naquelas maré-fumaça, sabe? Que você coloca combustível, ela começa a aquecer o motor e vai com tudo, fazendo barulho, indo com tudo nos trens, né? Nos trilhos, né? E aí, eu não sei como é que é essa questão de teatro envolvendo o personagem para você. Você também visualiza esse movimento em cena como uma grande máquina queimando o seu grande combustível e fazendo aquele grande barulho? Ou como é que você vê a arte no teu pulso, na tua emoção? Como é que é essa história? Olha, a arte tem uma frase na peça, outra peça que eu estou ensaiando, que é assim: imaginar é melhor do que viver. Que é uma peça sobre alienação parental de idosos, que a gente está ensaiando também, é outra companhia. Olha que legal. A vida é dura, né? A vida é dura. Eu acho que quem faz arte, na verdade, está fugindo da realidade, né? Não no mau sentido, mas é assim. É tão bom você estar no palco, você não paga aluguel, você não sente fome, você é amado ou é odiado, aí te matam e você ressuscita, né? E a realidade fora do palco é muito dura, né? Principalmente para o artista não famoso, desconhecido, iniciante, né? Você passa fome mesmo. É uma coisa que vai escolher a carreira de ator, vão te dizer, ó, vai chegar um momento que você vai passar fome. Que você vai ter que pedir comida lá no vizinho ou comer na casa da sua mãe, né? Porque é assim mesmo. É assim que funciona em todos os países, todos os atores. Então, não é perdi fácil. o raciocínio, eu acho, perdi o raciocínio. Não, eu queria que você dissesse a locomotiva, né? Para mim é uma locomotiva. Eu fazia hard rock, então eu sentia que era uma grande locomotiva em movimento, aquela pulsação, aquela energia de baixo e a energia de cima, e a gente fazendo a energia rolar até o final do show. Lógico que tinha momentos mais tranquilos e tal, mas tem a hora que vinha com tudo e tal. E na serenata já é diferente, eu já não vejo a locomotiva, porque a serenata ela é uma coisa assim muito doida para a gente, porque você vê que você é a ponte entre as emoções, entre as pessoas, entre o que é dito, o que não foi dito, o que deveria ser dito, e você está ali para cumprir esse papel. Então você de alguma forma, também lúdico, porque você traz uma roupa, um visual de anos 20, anos 30, as pessoas já viajam no tempo só de olhar para aquilo, depois ainda o que vem dizendo, o que vem cantando. Então é um mix de emoção, de interatividade, de alegria, e eu tento fazer isso em meia hora de trabalho que eu estou lá. E eu tenho conseguido ver que nesses 21 anos que nós fazemos agora, a gente tem um resgate assim emocional muito grande, muito grande, porque a gente se abastece com ele, inclusive. Fala, você não sabe como foi importante para minha mãe ouvir o que você veio dizer, fazer o que nós fizemos. Você não sabe como foi importante para a empresa dar esse recado e não sabe quanto para os funcionários isso mexeu com eles. E assim vai. Então a gente ouve isso, ouve aquilo outro. E isso é motivador, né? Porque a gente, de alguma forma, faz a música ser uma mescla do que a arte pede como arte e o que a empresa pede como corporativo. Então você tenta juntar todas as realidades numa só ali e prova que tudo dá para ser e quebra o padrão. Quando você quebra o padrão do habitual, você vê que as pessoas elas se revelam, elas vão mostrando o que elas são. Então a gente tem descoberto ao longo do tempo, quando eu entrei nesse lado da serenata, eu pensei que fosse simplesmente uma
uma realidade como qualquer outra. Você pode ser músico de estúdio, pode ser músico de palco, pode ser músico para viajar com a sua banda, ou pode ser uma música de serenata, mas não. Eu percebi as realidades porque você fala de perto com as pessoas. Você não tem como se esconder atrás de um palco, ou com muita gente ao redor, ou usar massa de som para deixar um recado. Você tem que ser claro nas palavras, e nas ações, e nas músicas, de perto, de frente, o tempo todo, de olho no olho. Então, essa questão foi transformadora. Desde o momento que eu comecei a absorver por isso, né, me absorver por isso, até hoje, então, para mim, tem essa sensação transformadora. Por isso que quando eu falo em locomotiva, eu falo quando eu era de hard rock, com a minha banda de rock e tal, nas épocas que eu fazia isso. Com a serenata, ela já não é, ela já parece que traz asas de anjo, ao mesmo tempo que se fala que você é o recado musical. Parece que vem toda uma atmosfera completamente angelical, completamente diferente naquela hora, né? Então não dá nem para descrever aqui, não tem um jeito de descrever, porque eu nem pensei nesse cenário. Mas para você, que é o produtor, que é o diretor, que é o executor, é o mentor do teu trabalho, essa energia ela tem um cenário, ela tem um personagem também, até um formato mitológico aí contigo. Talvez um grande dragão cuspindo fogo, talvez uma grande serpente, trazendo para as pessoas uma outra realidade, eu não sei. Por isso que eu falo para você, porque cada um que tem uma arte dentro de si, ela tem uma energia correspondente a algum tipo de bicho, de cenário, ou então é uma grande viagem na minha cabeça, mas eu acho que você deve ter uma força que, na hora que você pensa em arte, pensa em Breno Moroni, vem para você uma imagem. É um cavalo, cavalgando, cavalo. trotando, correndo livre pelo campo, pulando cerca, derrubando arbustos. Eu sempre me senti um cavalo, nesse sentido que você se sente uma locomotiva. Que legal. Isso expressa muito, sem palavras, o que você tá sentindo hoje e o que você sente sempre, né? E o Paulo Duarte vem dizendo aqui, viver é uma arte ou apenas é sobrevivência? Depois você responde a palavra do Paulo. Paulo, obrigado pela tua participação, viu? Olha, Paulo, viver é uma arte. Sobrevivência não é vida, né? Quando a gente usa sobrevivência, é porque não está vivendo, né? Então, a arte é a vida. Né? Tem até uma tradução errada, né? Que veio lá da Grécia, dos antigos, que a arte é a imitação da vida. Ah, sim, é verdade. A arte é o espelho da vida, né? Isso foi desmentido, mas serve, né? É como eu disse antes, você consegue sobreviver vivendo da imaginação, né? Às vezes eu estou com saudade dos meus filhos, lá de Portugal. Eu passo em frente a uma loja de brinquedos e eu começo a escolher coisas. Eu começo, isso aqui eu vou comprar aqui, eu vou dar para esse outro aqui eu vou dar para aquele, e eu me pego sorrindo, eu me pego feliz. E 1 minuto antes eu estava triste, vinha andando pela rua, pensando neles, na distância, na saudade, e me deparei com uma loja de brinquedos e comecei a imaginar. E eu me vi sorrindo no vidro, né, da loja. Né? Então, aí que eu digo que a imaginação é melhor que a vida. Você acha que quantos... Eu, às vezes, fico me imaginando quantos atores existem dentro de um ator. Porque, lógico, você tem que fazer sempre um personagem, às vezes ele é mais vivo que você tem que brigar e guerrear com ele. Pelo menos a gente ouve isso, né, das pessoas que às vezes fazem o personagem, às vezes até confundem o personagem que ele está fazendo com ele mesmo, e fica uma confusão e tal. Você chegou a se conflitar em algum momento assim também? Você chegou a vivenciar experiências muito diferentes alguma vez, não? Olha, todos os personagens são diferentes da minha pessoa, né? Conflitos assim, esse personagem eu não sei fazer, eu não aguento, eu não posso estar rompendo minha moral, meus limites. Nunca aconteceu. Agora, interessante disso é o seguinte, quando você é um ator jovem, você faz o papel de mendigo. Você é um rapaz de classe média. Você começa a entender o mundo de 2 pontos de vista. Do seu, classe média, e você começa a pensar como um mendigo. Depois você faz um papel de um rico, milionário. Então você acumula por cima da visão dos outros dois uma terceira visão.
como um rico vê a vida, como um mendigo vê a vida e como eu, pessoa, vejo a vida. Já são 3. Agora, um ator com 40 e tantos anos de experiência como eu tenho uma biblioteca de sabedoria. Não exatamente do saber, né, que eu não sei como é a vida de um mendigo verdadeiramente. Mas eu tenho portas, olhos, que eu posso ver a vida através do olho daquela pessoa. E você começa a respeitar cada indivíduo, né, cada pessoa. Se eu faço o papel de preso, eu me sinto, eu penso, eu leio, pesquiso sobre o preso. Depois eu vou fazer outro filme, eu sou polícia. Então, quando você vê o sistema penitenciário, você entende ele. Você tem vários pontos de vistas, né, que culminam, se juntam, tem um consenso na sua própria personalidade, na personalidade Então, primeira do ator. então, talvez você já tenha respondido aí uma pergunta muito importante, até como resposta. Você traz a humanidade para si. Você entende a humanidade, você traz ela, você não julga mais, né? Você sabe como elas são, né? Então, é riquíssimo essa história do ator. Eu acho muito... É a vida em movimento o tempo todo, é a humanidade em movimento. É. E a Ô, vida de Breno, ator, ela é boa, é boa, é muito bom ser ator. Muito bom. Sim, diga. bom, antes da gente fazer essa nossa finalização, que está muito bom o nosso papo aqui, não sei se você curtiu, se você não gostou, mas eu Eu curti muito a gostei, nossa conversa. claro. Gostou? Eu queria que Sim. você me falasse como é que você vê a questão, porque eu acho que quando você faz uma peça, eu já vi algumas peças também encenadas para o virtual, eu sinto que o ator sente falta do trocar no olho, da emoção ao vivo e a coisa ali, porque isso realmente faz toda a diferença, né? Isso é um outro caminho que o ator também tem que aprender a trabalhar, né? Porque a falta do outro ao vivo e a cores ali, ele vai ter que conviver, talvez, não sei por quanto tempo, até que as coisas se normalizem, né? Talvez a dificuldade seja até como você viveu na época lá, o personagem da Donai, tanta coisa bacana que você podia dizer, mas ao mesmo tempo você tinha que ficar na tua, porque você era o personagem que só fazia as mímicas, e pela força da mímica você tinha que dar o seu recado, né? Então, é importante mostrar para as pessoas a importância da arte, não só que o ator ele tem a fama, porque a mídia faz, do meu ponto de vista, uma visão um pouco deturpada, ou então só direcionada para o que eles querem. Mostrar que, na verdade, o ator ele tem a humanidade com ele tem todas as vidas com ele pode mostrar vários lados sem julgamento. Então, ele tem toda o conhecimento das histórias que ele está podendo trabalhar, né? E que a arte é necessária para a vida. Então, talvez aí seja um convite às pessoas participarem mais de teatro, além de visitarem, fazerem curso de teatro, vivenciarem seus fantasmas, soltarem seus morcegos. Eu acho que é legal, até esse recado, né? Que você quer deixar um recado desse para o pessoal, não? Olha, estava gostando do que você estava falando, estava aqui tentando compreender, assim. Tentar Olha, colocar para você um pouco. o recado, essa vida, esses vários personagens acrescidos de vários conhecimentos em outros países, conhecer outras almas em outros lugares pelo mundo, traz a sabedoria mesmo, traz a compreensão do mundo, né? Porque você para de julgar, você começa a pensar tal qual, né? Se você vai fazer o papel, por exemplo, fiz o papel do Hitler na primeira abertura da novela Dono do Mundo. Era comédia, né? Mas eu vou pegar como exemplo. Se você for fazer um Hitler e você for um adorador do Hitler, você vai fazer o seu herói. Se você for uma pessoa como eu, que conheceu a Alemanha Oriental, teve atrás dos muros, viu o museu do Holocausto, eu vou fazer de uma forma crítica. Ele não vai ser o meu herói, mas eu vou fazer ele direitinho. Então eu vou ter que compreender a forma como Hitler pensava para poder justificar as ações dele, desse personagem que eu estaria representando.
Não, então é uma coisa muito cruel também, porque você acaba compreendendo por que alguém matou outra pessoa. Você acaba justificando e achando não exatamente certo, mas lógico. Fala, ele matou aquela mulher porque ela fez isso, aquilo outro, fez pior para ele assim, assim, não sei o que, não sei o que. Aí você fala, bom, então ela tinha razão e motivação e emoção para matá-lo. Né? Um exemplo meio doido, né? Mas é isso. Pois é, mesmo. Essa história do Hitler muito conturbada, porque tem muita história, muito envolvimento. Você deve ter visto lá na sua sensibilidade de ator, na hora que você foi e visitou a Alemanha, você sentiu alguma coisa quando você viu os campos ali? Olha, eu fui no Museu do Holocausto só, não fui nos campos. E eu Ah, cheguei, quando eu cheguei no muro, eu cheguei chorando imediatamente, né? Eu conheço a história, desde criança, minha mãe tinha amigos refugiados, né? Perderam a família inteira, enfim, eu conheci a situação. Aí eu vi o museu. Aí eu resolvi conhecer o outro lado. E com muita dificuldade consegui um visto para atravessar o muro durante 24 horas. Menos até, eu não podia nem dormir lá. Podia entrar de manhã e voltar de noite. Aí eu fui, entrei, aquele negócio cinza, feio, as pessoas assim para dentro, né, deprimidas. Aí vi que tinha um teatro. Vi lá, consegui entender o alemão lá, entrei no teatro. Aí quando eu fui sentar na cadeira, aquela cadeira de dobrar, de fazer assim, né? E aí pegou o pé da alemã, eu espremi o pé dela, a mulher começou a gritar dentro do teatro, em alemão. Gritar comigo, me grila. xingar disso, daquilo outro, eu até hoje não sei o que ela me xingou. Ela ficou brava. Aí eu assisti o espetáculo inteiro, que era um musical, com aquela mulher atrás de mim, resmungando com a amiga, as duas, e eu tentando assistir a peça, que eu nem me lembro direito. Aí tudo bem, né? Achei bom, o pior já aconteceu. Aí voltei para atravessar a fronteira. Quando eu voltei para. Ninguém vai lá visitar, fazer turismo, né? Quando eu estou voltando, a guarda, a polícia de fronteira da Alemanha Oriental me prende, achando que eu era algum tipo de espião, manda eu ficar nu, revista tudo meu, manda faz um monte de perguntas, eles não sabem falar inglês, nem eu sei falar alemão, então eles fazem uma pergunta no inglês horrível, que eu não conseguia entender. E eles iam ficando zangados e acabou que finalmente me liberaram, mas uma revista vexatória, né, a palavra, né, vexame. Botaram nu, mandaram, enfim, Nossa, mãe. mostrar partes íntimas. E isso é uma Caramba. experiência muito boa. É uma experiência que você, no momento, você está ali naquele perrengue, fala, será que vão, o que vai acontecer comigo, né? Mas uma vez que acontece isso, virou combustível para personagens, né? Histórias que eu vou incluir de alguma forma em algum momento, em alguma peça, algum filme, algum roteiro, algum vídeo que eu faça. Exatamente, exatamente. Tem mais algum outro perrengue que você lembra agora aí? Que foi tão, ou Rapaz, engraçado, ou... não, agora é engraçado, né? Mas na hora é assim, eu tive contando, eu fui detido por fazer teatro 11 vezes. Nossa, Modéstia à parte, eu fui detido no Peru, em Cusco, porque estava em teatro de rua, fui preso na Grécia, em Atenas. Nos Estados Unidos eu não cheguei a ser detido, mas eu estava andando de monociclo na beira da estrada e um carro parou para me olhar assim, o outro veio atrás, bateu e veio outro, veio outro. Vieram 5 carros batendo. E eu fiquei estatelado na beira da estrada e chegou a polícia. Eu não tinha culpa nenhuma, né? Só estava andando. Ele achou curioso uma pessoa andando de monociclo e mochila. Mas, de certa forma, eu era culpado. Então, tive que pagar aquele mico. Depois, outra puta. vez, eu estava viajando pela América do Sul de carona, né? Pela Pan-Americana. E atravessei para o Equador pela floresta. E da floresta fui parar no Peru.
Quando eu cheguei no posto de fronteira do Peru, o homem disse: de onde você está vindo? Eu falei: estou vindo do Equador. Não, você não tem carimbo, esteja preso. Aí, não, antes de me prender, ele falou: não, você segue e vai até. Era uma ponte, vai até a Bolívia. Aí cheguei na fronteira da Bolívia e falou: não, você não pode entrar porque você não tem visto do Peru. Aí voltei para o Peru. Não, você não pode entrar porque não tem visto do Peru nem do Equador. Eu fiquei preso numa ponte. E eu fiquei insistindo, acabei sendo preso pela polícia do Peru, numa noite de Natal. Putz, que roubada, Então, meu. eram 2 dias antes do Natal, fiquei lá uns 3 dias preso. Mas aí foi tão legal, tal, um relacionamento, era no meio da selva, só tinham 2 policiais, não era cela, era um quartinho que eu ficava trancado. A gente acabou ficando amigo, eles viram que eu era artista mesmo, me devolveram o passaporte, deixaram a porta aberta e eu fugi. Atravessei a fronteira fugido, fui para Bolívia, para Nossa Senhora de Copacabana, onde De estava tendo propósito, uma então. festa. Hã? De propósito eles fizeram isso, então? Não, eles não sabiam que tinha, porque eram muitos quilômetros distante a fronteira, né? Eu tive que caminhar. Eles não me deixaram passar pela ponte. Eles me mandaram eu ir para um caminho por dentro das montanhas, pelo mato, me explicaram umas estradinhas. Eu fui e Então, mas cheguei nessa cidade, na Bolívia. eles deixaram você aberto ali no quartinho para você sair fora mesmo, né? Para você É, escapar dali, né? ele falou: olha, eu vou te dar teu passaporte, vou deixar a porta aberta, você vai embora. Não constava nada lá, assim, eu acho, de documento, de nada. Era um postinho no meio da selva, né? De fronteira. Aí cheguei nessa cidade, Caramba. estava em festa, e aí todos me trataram bem, comi bem, conheci pessoas, estava ótimo. Então, assim, Vai indo, né? Que legal. É um dia bacana isso. assim, é o que eu digo, uma frase que eu digo sempre: o ator tem que estar preparado para a fama e para a fome, que as duas vão acontecer em algum momento na sua vida. Pois é, pois é. A gente percebe pela pandemia, né, que existem muitos atores que não têm essa mesma versatilidade e essa competência, então estão passando dificuldade. A gente percebe, a gente ouve os comentários e tal. Assim como os músicos, né? Todo mundo que vive em função da arte para o público tem as suas dificuldades na atualidade. Mas eu espero que a gente consiga aprender alguma coisa com tudo isso, né, o Breno? Então, eu queria que você. Ô, pessoal, a gente está se Fred. despedindo do Breno aqui, ó. Se você tiver alguma pergunta, última pergunta para o Breno, por favor, a façam aqui, que o Breno vai se despedindo daqui a pouquinho. Mas eu queria que você falasse o que você acha mais de relevante em tudo isso que a gente conversou, que ainda não foi dito, mas que você gostaria de deixar um recado. Olha, o mais relevante é o inesperado desconhecido. Vou contar um fato rápido da Claro, fica à novela A vontade. Viagem. Eu, a Cristiane Torlone e o Guilherme Fontes nascemos em Petrópolis, na mesma cidade. Eu fui convidado, uns anos atrás, para ser diretor de cultura da Fundação de Cultura e Turismo lá. Equivale a um secretário de cultura. Uma coisa que eu não tenho nenhum talento para fazer. Mas eu fui, ganhava um salário bom, né? Morava legal, tal. E aí acabou esse trabalho, né? Porque era um cargo. E eu fiquei na cidade de Petrópolis, que não tem um movimento artístico comercial, né? Eu fui ficando duro, e acabei perdendo a moradia. E o irmão do Guilherme Fontes, o Alexandre Fontes, me convidou para ir para a mansão dos Fontes, que estava desabitada há 10 anos. A família Fontes é muito grande, né? E eram artistas, eles têm um... E eu fui para tal mansão. Quando eu cheguei na mansão, era igual a casa do Adonai. Tinham quadros na parede com teias de aranha, entendeu? Móveis velhos, bonitos, assim, mas velhos. Eu abri os armários, tinha porcelana inglesa, francesa, mas quebrado, assim, a xicrinha, né? E foi anos depois, foi em 2015 isso. Nossa, bastante tempo depois, Então, meu. assim, tem uma relação. Qual é a relação espiritual? Se Deus me mandou ir para aquela casa. E várias coisas aconteceram na casa, né? Misteriosas. Eu queria que Né? você Tinha um contasse. cachorro. O que, por exemplo? O que, por exemplo? Ó, quando eu cheguei lá, tinham 2 cadelas que viviam
em tocas, eram selvagens, e elas comiam lixo na rua. E as duas juntas tiveram 18 filhotes. Putz, E eu que cuidei, eu e meu filho, João, cuidamos e doamos os 18 filhotes. E é uma coisa assim da caridade exagerada, né? Porque a gente, às vezes, não tinha grana para alimentar todos, né? Então tinha que se humilhar, às vezes, pedir lá na mercearia, falar, dá 1 quilo de ração aí, eu pago amanhã, dá. Né? É a tal coisa da fama e da fome, né? O que você falou. Eu já comi em restaurantes de última, com talheres de ouro, e já comi muita mortadela por aí, né? Tudo os dois é muito bom. A gente chama de X-músico também. Eu também já comi muito X-músico por aí também. É pouco mortadela e olhe lá ainda, às vezes é só pão mesmo, né? Agora, você chegou a ver alguma coisa assim, porque quando a gente vê aqueles filmes de Poltergeist, e outros mais, essa série mais assustadora, acontecem alguns fenômenos durante o filme, ou com os personagens, ou durante o cenário. Lá, durante a gravação da novela da viagem, você viu alguma cena ou algum momento assim também diferente, alguma aparição de espírito, algum movimento diferente? O que você sentiu que não teve nada de extraordinário durante a gravação? Olha, na minha vida, assim, eu nunca vi disco voador, nunca vi fantasma, nunca tive uma premonição, assim. A gente tem intuição, né? E sabe mais ou menos, se eu for por ali é pior do que se eu for por aqui, né? Agora, nenhum fenômeno paranormal aconteceu comigo, a não ser uma coisa que acontece com muita frequência. Quando eu vou escrever uma peça de teatro, antes eu fico pensando muito tempo antes. Mas na hora que eu sento para escrever, eu vou escrevendo direto. E parece que é psicografado. Né? E eu vou escrevendo, e no dia seguinte eu vou ler a peça. E eu me espanto, falei, ué, eu escrevi isso aqui, já não lembro. Né? E isso acontece muito com as coisas que eu escrevo, assim, eu entro num estado de pensamento, né? Que parece que não sou eu que estou escrevendo, mas eu sei que sou eu, porque no meio eu paro, levanto, pego um copo d'água, né? Abro a geladeira, como uma coisa, volto, e continuo escrevendo. Eu sei que sou eu, mas é um fenômeno legal que acontece comigo, mas isso é fruto do pensamento, né? Você acha que a gente não sofre, ou não sofre obsessões como o Alexandre era na novela, ou também não recebe influências externas para, de repente, você se inspirar através de algum ser de luz e tal, e ir além nas suas criações? Ou você acha que tudo é mental mesmo, a gente, que depende do estágio que a gente está, dentro da nossa mente, a gente é capaz de fazer absurdos, realmente literários, criativos e tal? Olha, o ser humano ele tem todas as emoções dentro de si, né? Qualquer um de nós, se tivéssemos andado desde a adolescência com uma arma na mão, a gente ainda teria matado já algumas pessoas nessa vida. Porque há momentos que você tem raiva, você tem ódio, você se descontrola. Assim como há momentos de amor, de paz, de compreensão, de solidariedade. Nós temos todos esses animais dentro da gente, né? Então, alguns optam por ser pessoas importantes fazendo mal. Né? E aquilo não é um espírito, é um caráter. Né? E outras pessoas, você vê que aquela pessoa está sempre rindo, está sempre de boa. Mas essa pessoa que está sempre de boa, se ela for relatar a vida toda, ela teve momentos de ódio também, de medo, de raiva, de rancor. São sentimentos humanos, né? Então, eu acredito que é a força do pensamento. E o pensamento a gente não domina, né? Hoje de manhã, por exemplo, eu acordei bem cedo, pensando numa dona que fez uma coisa ruim para mim. Mas a pessoa está distante. Tem anos, tem 5 anos que aconteceu isso. Eu acordei zangado. Levantei, fui fazer um café e pensando aquele pensamento ruim na minha cabeça, né? Mas depois do cafezinho, pá, sumiu, acabou. Assim como às vezes eu acordo de manhã
e já dou um salto da cama, já tem uma coisa para fazer legal, que eu acordei com um pensamento legal, né? Eu acho que todo ser humano é assim. Temos todas as emoções, todos os vícios, todos os bons e os males da humanidade em nós. Tem uma frase que você conhece bem, que muita gente chama de clichê, mas que é aquela que você já conhece também, falando sobre temos todos os animais dentro da gente, né? A gente tem, na verdade, dois animais dentro da gente. A gente tem o lobo e tem o outro animal, como é que é o outro? Tem dois lobos, né? Tem Os dois lobos, lobos, né? Brigando, né? Uma coisa assim, né? Aí, o pouco se alimenta. Você que, como é que é a história dessa frase? Faz tanto tempo que eu não vejo, e é que eu acabei esquecendo dela, mas é alguma coisa assim. Você é aquilo que alimenta dentro de si, né? Você pode ser o lobo que te devora, ou você pode ser a criação, né? E criar a partir disso. Então, se consumir. Agora a mídia faz um papel muito esquisito, porque ela está destruindo as pessoas com pílulas todos os dias de envenenamento sobre o coronavírus, né? Todo dia morreu não sei quantas pessoas, e não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem, a gente tem que alertar o povo que a coisa não é brincadeira, mas você se envenenando o povo todo dia com a dose 24 horas cavalar de veneno sobre o fato, sobre a história, quer dizer, não resta outra alternativa para você alimentar alguém com coisas boas, para que aquilo gere coisas boas dentro de si. Porque aquilo vem dentro da gente, né? Você absorve aquilo, ouve aquilo, metaboliza nas células, aquilo transforma você energeticamente para alguma coisa. Se você só vê desgraça, como é que você vai estar bem metabolizado? Não é? Que benefício você podia se dedicar mais a estimular as coisas que se pode fazer na pandemia, né? Ao invés de dizer que estamos na pandemia, estamos na pandemia, estamos na pandemia. Poderia abrir, por exemplo, um concurso de músicas, um concurso tipo existia nos anos 70, todo televisado, né? E a gente escolher, né? Podia, em vez de fazer campanhas de solidariedade, né? Ou uma aranha aqui no meu pé, uma campanha de solidariedade para angariar roupas, comida, né? Que tem muita gente passando fome aí. Exatamente, podia mesmo. Agora realmente rola um terror, né? De assim, é um excesso de notícias negativas, né? Acho que podiam ser mais excesso de veneno, resumidas. né? É um excesso de veneno, Breno. Você pega o canal fechado. Tem umas estatísticas que são bobocas, né? Tipo, sei lá, esse estado está pior do que aquele estado. O estado está tudo ruim, né? E o estado está ruim hoje, vai estar melhor amanhã. Isso não tem. São divisões geográficas também, né? Fronteiras que o vírus não conhece, não respeita, né? Mas é tudo alimentando a decrepitude do físico de cada um. Ninguém alimenta de coisas boas a mente ou o espírito de alguém num programa de TV aberta, por exemplo. Dificilmente você vê isso. Eu perguntei para uma produtora de TV, desses bem conhecidos aí, ela falou assim, eu já tentei levar uma ideia de levar algo de bom para o ser humano, mas a produção disse que não importa, isso não vende. Tira da minha cabeça. Então eu desisti. Entendeu? Então, não há interesse desse pessoal de levar algo bom. Não há. Isso que nós estamos fazendo aqui, há tanto tempo, já há 1h30, e jamais você vai encontrar, você sabe bem disso, né? Tá melhor do que eu, numa TV aberta, tentando levar através do ator o espírito que ele tem, a sabedoria que ele tem, o que ele trouxe, o conhecimento e tal, da arte que ele conviveu, da arte que ele formou. Não tem interesse da mídia fazer isso. No máximo, falar como é que é o teu histórico, como é que você reagiu daquela novela tal, não sei o quê. Tudo bem, é o teu histórico de vida, mas e a essência que formou esse personagem, que construiu esse personagem? Cadê ela? Né? Não é interesse da mídia fazer isso. Nem vai fazer também, não acredito que vai fazer. Então, o Breno vai ser conhecido não só pelo Adonai, não só pelas coisas que você já produziu também fora, e no teatro e tudo mais, mas pelo que você falou, pelo que você agiu, como você deixou o recado para os seus filhos e tudo mais. Tudo aquilo que é o Breno de verdade. Só que ele é pouco conhecido, ele é pouco dito, ele é pouco explorado. Então, esse acho que é o grande mal que as pessoas no dia a dia cometem.
você querer saber cada vez menos do outro, ainda mais com a tecnologia que é tudo virtual, você fica no teu canto, eu no meu, eu pouco falo contigo, eu falo o necessário, está tudo certo, nos encontramos e acabou. Acabou a troca, Breno, acabou o convívio, acabou o olho no olho, acabou o calor. Então, quer dizer, a gente percebe que a gente está caminhando por uma distância que talvez vai ser muito dura depois de descobrir que tem uma ponte quase intransitável aí. Do que foi a gente, as gerações antigas, o calor, a troca, a vivência, a convivência, as relações. Tudo bem, a gente sabe que agora o discurso é poliamor, não é mais o amor romântico. A gente sabe que o celular veio para facilitar a vida da gente, não precisa ficar ligando para o outro, você pode escrever, pode falar, tudo mais impessoal, porque você pode ouvir o teu WhatsApp a hora que você quiser, sem emoção nenhuma, e depois deixar o seu recado para mim também, a hora que você bem entender. Você pode escrever, porque as palavras cabem em todos os acentos, da maneira que quiser escrever, eu vou entender como eu quiser. Então, essa impessoalidade, essa inverdade, ela se torna presente em ritmo acelerado, e essa incerteza para onde se vai levar e como se vai estar amanhã, que é a grande questão que a gente veio começar aqui a nossa pergunta. Para onde vamos, né? Qual a relação da humanidade com tudo isso? Então, é realmente uma abordagem que a arte tem um certo dever de alertar. Eu como artista, você como artista, a gente está junto aqui para isso, de alertar que é importante mesmo a troca, a importância de se falar, de se pensar a respeito. Não é de você ver uma peça e simplesmente, é bonita ou é feia. Não, pensar a respeito. Por que o cara fez isso? Por que o cara fez isso? O que levou o cara a discutir esse personagem, a fazer desse jeito? Então, a voltar aos princípios do pensamento, né? A gente parece que pensava tanto lá atrás, na época de Aristóteles, de Platão, não sei o quê, as coisas vão se esvaindo, se degradando. A nossa linguagem agora é toda errada na internet, está tudo certo também. Entendeu? Vamos perdendo. Tudo bem que os acentos vão caindo, palavras vão mudando, mas não é só a parte estética que eu estou falando da parte humana, a parte de alma das palavras, a parte de alma dos sujeitos, das verdades, né? Então, eu não sei, eu como artista tenho sempre uma necessidade de gritar por isso, sabe? De sentir que é importante não deixar morrer, não deixar passar. Eu tenho certeza que você deu esse recado hoje aqui também, né? Então, beleza. eu queria que você deixasse mais algum recado aqui para o pessoal. O Paulo Eduardo também vem dizendo, excepcional, extraordinário, parabéns. Obrigado a você, obrigado ao Paulo também por deixar também seu relatório. Muitas histórias interessantes, um papo muito legal e muito inteligente, parabéns. A gente estava aqui contribuindo com um pouco de história, um pouco de verdade, né? E, Breno, as palavras finais são suas. Fred John, muito obrigado pelo convite. Eu gostei muito de falar com profundidade, seriamente, amplamente, filosofando, porque as lives às vezes ficam só nas vaidades, né? Perguntando como é que foi o seu divórcio, está namorando quem agora, qual a sua próxima novela. A gente conseguiu fazer um papo de novela, mais um papo profundo. Agradeço muitíssimo o convite, agradeço muito as pessoas que estão assistindo e... Opa, peraí, deu um tapa aqui. Uhum. E eu espero que o mundo aprenda, através dessas gotas, né? Essas lives, essas frases, essas conversas de pessoas, que a gente caminhe para um mundo de compreensão melhor do que é o mundo, do que é a humanidade. Parece tolo, mas nós temos o tolo e utópico, né? Mas a utopia é o que estamos vivendo agora. A gente tem que lutar pelo fim das fronteiras, pelo fim dos países, que cada país, em vez de ter o seu exército que mata, ter sua equipe de jovens que saibam medicina, enfermagem, combate a incêndio, sobre ecologia, e ter uma força nacional, não essa que está aí, mas um grupo só de homens e mulheres que trabalhem nas situações humanitárias, né? Grandes incêndios, que tenham hospitais, que seja meio Médicos Sem Fronteiras, como seja mesmo
meio Greenpeace, né? Mas isso tem que ser organizado pelos governos. Agora a gente fica criando soldados, inimigos de soldados de lá. Um justifica o outro, porque existe soldado dos dois lados. Se eles sumirem, esses dois soldados somem as fronteiras e os povos vão se unir, vão se amar, né? Como unimos, numa pequena escala, a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Hoje é uma Alemanha só, com sequelas. Então, o que eu desejo para todos que estão assistindo é humanidade, fraternidade e paz. Muito legal o recado, muito bacana. A Raquel veio também fechar a nossa conversa de hoje dizendo: obrigada, Fred, sensacional. Breno, sou sua fã. Espero que possamos trabalhar juntos. É isso aí. Seria uma grande honra. Ok. É isso aí. Bom, Breno, eu só posso agradecer você, e você falou muito bem, porque realmente a gente acaba comprando ideologias que nem sabe por que lutamos, né? E estamos ali, linha de frente esquerda, de direita, de centro, não sei o quê. Na verdade, a gente faz parte de um conglomerado, de uma grande confusão, que a grande verdade fica de fora e a gente fica batalhando para o nada. A gente acha que está fazendo algo de verdade, mas na verdade aquilo também é fake. Então a gente nunca sabe de verdade o que está se escondendo por trás daquilo. Como a gente conversou lá no começo, né? O aquecimento global, 95% de histórias que são compradas e manipuladas. E esses 5% sobraram como verdades. Então, por que as pessoas compraram 95% de histórias sobre o aquecimento global como verdades absolutas? Inclusive, isso faz até o Bill Gates querer escurecer o Sol. Você está sabendo disso, né? O Bill Gates está com um projeto aí para conseguir levar uma poeira atóxica para o Sol, para conseguir fazer com que o aquecimento se desfaça na parte superior e não chegue aqui na Terra. Então, está querendo escurecer mesmo o Sol. Está querendo comprar mais alguns malucos com ele, né, nessa questão. Então, isso é uma questão muito delicada, que você está mexendo numa parte, até o Paulo mesmo, hoje a gente conversou sobre isso, o Paulo Astrônomo, muito complicado, você está mexendo numa situação que não é sua. Está brincando de Deus aí com uma história que não é bem a sua, né? Então, e finalizando também, a Heloísa dizendo: foi maravilhoso, entrevista classificada como imperdível. Muito obrigado, Heloísa, mais uma vez aqui pela sua participação também, muito obrigado. Então, Breno, olha, só posso dizer que faço minhas as suas palavras também, que também foi uma grande honra, foi um grande prazer a gente estar junto, uma voz de sabedoria, uma voz suada, uma voz realizada. Essa é a sua voz, esse é o Breno Moroni, essa é a história do Adonai, que a gente ainda que não viu essa história na novela, na finalização, vai acompanhar agora as gerações novas, né, que também não conhecem o que é um bip, não sabe que a gente discava um telefone antes, não sabe que existia amizades, que existia aperto de mão. Hoje, na novela, dá para ver tudo isso, né? Então, vamos fazer as gerações novas acompanharem esse processo. Então, Breno, fico aqui no teu... Obrigado, Fred. Quando a gente puder fazer de novo um novo bate-papo, vou te convidar para a gente fazer de novo um segundo time, que vai ser um grande prazer a gente fazer um novo bate-papo, tá bom? Obrigado. Prazer Obrigado foi a vocês, meu. pessoal. Um abraço a todos. Tchau. Obrigado, gente. Obrigado, Breno. Valeu. Tchau, gente.